Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar de algo que eu acho muito importante, porque é uma dúvida bem recorrente entre as pacientes que procuram cirurgia plástica. Então assim, quando que é minha cirurgia reparadora e quando que é minha cirurgia estética? É bem simples talvez de vocês entenderem. Quando vocês pensarem nisso, vocês precisam se fazer uma pergunta. Eu estou fazendo essa cirurgia porque eu quero fazer ou porque eu preciso fazer? Qual a diferença disso? Muitas vezes a paciente vem para mim e fala assim, nossa doutora, minha mama é grande, eu gostaria de diminuir, mas eu tenho medo. Eu tenho medo da cicatriz, eu tenho medo de perder sensibilidade, eu tenho medo de necrose de areola, eu tenho medo da anestesia, então, a partir do momento em que a necessidade é algo como um desejo, né? Na verdade é um desejo e não uma necessidade, então é uma cirurgia estética. Isso eu estou falando para vocês entenderem, claro que existe conceitos claros sobre isso. Então assim, no caso que eu dei como exemplo da mamoplastia. Então quando essa cirurgia não é estética? Quando o paciente tem um prejuízo funcional decorrente do tamanho da mama. Então, o que é um prejuízo funcional? Por exemplo, pacientes que têm hérnia de disco lombar, cervical, dorsal, devido ao volume, ao tamanho das mamas. Então, essa paciente, se ela não fizer a cirurgia de redução de mama, ou seja, se ela não diminuir o volume mamário, ela vai continuar tendo um agravamento do problema de coluna. Então, ela deixou de ser um desejo de diminuir a mama porque ela não gosta da mama, para ser uma necessidade no tratamento dos problemas de coluna. Tá? Então, esse é um exemplo bem clássico e que confunde muitas pessoas. Então, assim, qual a indicação de diminuição do volume da mama? É o volume da mama? Não. É a paciente ter alguma deterioração de alguma função devido ao volume mamário, tá? Então, seja o problema de coluna, que é o mais comum, né? Ou infecções recorrentes no sulco mamário devido à dobra de pele, tá? Isso é uma outra questão que já linka com outros tipos de cirurgias e que existe essa dúvida, né? Se é estética ou se é reparadora. Né? Então, os convênios adotam esse tipo de critério, então quando a gente faz uma solicitação, a gente tem que mandar junto uma comprovação de alguma alteração funcional decorrente daquele excesso de pele, no caso que eu dei exemplo a mama, mas a gente pode falar dos ex-obesos também. Então, às vezes o paciente pergunta assim, doutora, eu quero fazer meu braço porque eu acho feio, porque quando eu dou tchau ele mexe, porque eu estou fazendo academia e ele não melhora essa pele. Então, isso é estético, né? Agora, quando a paciente fala assim, doutora, eu preciso fazer a braquioplastia, que é a cirurgia do braço, porque meu braço assa todo porque eu tenho muita pele. Aí a gente tem como comprovar que há um problema funcional de intertrigo, que são essas infecções devido às dobras. Então, sempre tem essa questão. Então, como eu atendo muito paciente obeso e o que a gente foi vendo ao longo dessas 2 décadas, né, que eu trabalho com isso, é que as pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica são cada vez menos obesas inicialmente, né? Mas tem alguma comorbidade. Então, por exemplo, tem uma obesidade com hipertensão, tem uma obesidade com diabetes. Isso já entra no critério para fazer a cirurgia bariátrica. Porém, às vezes os pacientes, né, vão perder 20, 25 quilos, 30 quilos e muitas vezes isso não gera uma dobra de pele excessiva a ponto de se tornar um problema funcional, tá? Então muitas pacientes falam assim, não, mas eu fiz bariátrica. Não, mas você não tem nenhum problema funcional devido a essa pele. Então sempre fica essa questão e os convênios estão cada vez mais rigorosos em relação a isso, exatamente, né? Porque
flacidez de pele, muita gente tem. As pessoas que emagreceram sem bariátrica, as pessoas que tiveram filhos, né? Então, não é a flacidez em si que indica uma cirurgia reparadora, tá? Um outro exemplo importante é a rinoplastia. Então, muitas pessoas têm um desvio de septo, por exemplo, e querem fazer a parte estética do nariz. Então, a gente sempre pergunta assim, tá bom, você precisa operar seu septo porque você não respira bem, correto? Correto. Só isso. Então, dá para fazer essa cirurgia sem mexer na parte estética do nariz. Ah, não, mas eu queria aproveitar e fazer a rinoplastia. Então, quando já coloca ali o aproveitar, então já é estética, você concorda? Então, se você for pensar assim, não, mas eu tenho o nariz alto aqui, minha ponta é caída, isso não é um problema funcional. Então, é muito comum a gente associar a septoplastia com a rinoplastia estética, tá? Mas a questão desse vídeo aqui é o conceito do que é estético e do que é reparador, tá? Vou dar um exemplo prático assim da vida para a gente entender. Quando a gente bate o carro, por exemplo, né? E aí você vai usar o seu seguro, que você paga do carro para consertar seu carro. E aí você vai no mecânico e ele vai te fazer lá, falar, olha, precisa fazer isso, trocar o para-choque, fazer isso, aquilo, danificou sei lá o quê, e aí precisa fazer isso para o seu carro funcionar. Ok, isso é coberto pelo seguro, certo? Agora, você não chega pro mecânico e fala assim, então, mas já que eu bati, já que o seguro está cobrindo, eu gostaria de trocar meu banco por couro, eu gostaria de trocar meu som, de mudar a pintura e eu queria que você colocasse um pneu diferente, assim, YZ. Só que aí você põe que foi da batida. Então, é a mesma coisa quando uma pessoa não entende o que é coberto pelo convênio e o que não é coberto pelo convênio, né? Às vezes a paciente fala assim, nossa, mas eu pago um convênio tão caro e não tenho direito de fazer uma cirurgia plástica estética, né? Não tem, né? Porque não há isso no contrato. Quando você faz um contrato, você, a sua empresa, né, quando é plano empresarial, faz um contrato de prestação de serviço, você não contrata cirurgia plástica estética. Até porque não tem esse tipo de contrato, né? Então, quando a gente quer ter um serviço da qual a gente não contratou, isso é fraude, né? Então, é fraude o médico que pratica e é fraude o paciente que quer também que seja feito dessa forma. Então, eu acho que quanto mais correto a gente faz as coisas, mais chance delas darem certo. Então, se a gente entender bem os conceitos, com certeza esse tipo de conflito, né, vai ser menor. Então, está sendo muito comum, infelizmente, a gente receber pacientes com liminar de cirurgia plástica, estética, já, assim, deferida, né? Então, assim, o paciente fala assim, eu quero fazer isso, lipo, prótese, não sei o quê, eu tenho uma liminar. Eu não trabalho dessa forma, eu não concordo com isso, até porque, normalmente, para você ter uma liminar, você passa por um médico que atesta que você precisa da cirurgia, para o seu advogado ir lá pleitear essa cirurgia junto ao juiz. Só que quando o juiz aprova, esse médico em geral que deu o laudo, ele não faz a cirurgia. Não porque ele não é especialista, mas porque ele vende os laudos e ele não tem interesse nenhum em fazer a cirurgia coberta estética que o convênio vai pagar, entendeu? Porque obviamente, todo mundo sabe que o convênio paga muito menos do que o médico vai receber no particular. Então, em geral, esses laudos são feitos por pessoas que vendem laudos e não pessoas que vão atender o paciente. Então, para mim, já começa tudo errado. O médico que atesta a cirurgia não é o que vai praticar, o advogado e o juiz não têm conhecimento de medicina, eles deferem ali um parecer da qual eles não conhecem bem,
né? E o paciente tem que depois, com uma liminar na mão, ir atrás de alguém que faça a cirurgia pelo valor, uma cirurgia que não foi aquela pessoa que indicou, por um valor da qual ela não pratica também. Então, assim, eu acho que essa onda de liminares para cirurgia plástica não faz bem nem para o paciente, nem para o médico que vai atender. Então, vamos ficar bastante, assim, justos, né, nas definições do que é estético, do que é reparador. No meu caso, por exemplo, quando eu faço uma solicitação que eu entendo que a cirurgia é reparadora, que o paciente tem um prejuízo funcional devido àquela alteração e o convênio não libera, aí sim, se a paciente correr atrás de uma liminar, eu vou atendê-la da melhor forma possível. Mas esses casos que vêm ocorrendo de pacientes que vêm com uma liminar, com 5, 6, 7 cirurgias liberadas na mesma liminar, solicitado por um profissional que não vai realizar a cirurgia, eu acho isso um contrassenso total. Então, se você tem alguma dúvida do que você apresenta, se é algo estético ou reparador, você tenta entender se aquilo é funcional para você ou não, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui ou lá no Instagram, doutora DRA _Tatiana Moura.